dia aí não muito favorável à aplicação de qualquer componente, porque está nublado aqui em Curitiba e eu acho que vai chover. Eu tenho que fazer todo o isolamento ali da porta, fazer o mascaramento, tá? Proteger as áreas que eu não quero que o primer atinja com fita crepe e jornal, tá? O ideal é que você não faça com jornal, tem um papel próprio para isso, mas o jornal atende perfeitamente a nossa necessidade aí. A gente não vai deixar o jornal lá até aplicar muitas demãos de tinta, enfim, não vai ter problema nenhum com relação ao fundo agir com o jornal e penetrar o jornal e acabar atingindo a lata, beleza? Uma dica é que o carro esteja encerado. Se você tiver um overspray mínimo em qualquer outra área, você consegue remover depois com a clay bar, beleza? E nas áreas muito próximas à aplicação do composto que você está utilizando aí, tanto da tinta quanto do fundo, você utiliza uma camada dupla de jornal, 2 folhas, beleza? E fica muito atento a furos e rasgos no jornal, porque evidentemente que isso vai deixar o composto passar para a lata, beleza? Para áreas que você não quer que atinja aí, tá certo? Bom, utilizem sempre a fita automotiva, tá? Não utilize fita crepe normal, ela tem uma pega um pouco melhor na lata e a resistência dela é muito maior. Se você tiver a oportunidade de utilizar uma fita automotiva e uma normal, você vai ver que a normal ela é muito mais fina. Essa fita aqui ela é muito mais grossa, muito mais resistente. Todas as áreas de contorno da peça você faz com a fita, beleza? Sempre. E depois você vem com o jornal em cima, ou o papel para mascaramento aí em cima, beleza? Eu tô dando dicas aí nesse vídeo, tá? Que são fundamentais aí na hora que você estiver aplicando a tinta ou o fundo. O desengraxante é a primeira coisa que a gente faz, beleza? Quando for aplicar o fundo ou a tinta na peça, ou o wash primer ou qualquer componente aí, beleza? A gente limpa com essa solução desoliante aqui, junto com um paninho. Pode ser um paninho de algodão, não precisa ser uma microfibra. Você não precisa maltratar a microfibra na utilização do desengraxante, beleza? A lavagem da peça, como proceder na lavagem? Se você estiver trabalhando com lixamento à base da água, você vai ter alguns incômodos aí para limpar a peça de uma maneira correta. Por quê? Porque a lixa ela vai deixar a superfície com sulcos e eventualmente dentro desses sulcos vai ficar acumulado a poeira, tá? Junto com a água. Isso seca e fica um pouco difícil de você remover. Qual que é a minha dica? O que é interessante você estar utilizando aí? Ou uma esponja bem abrasiva, tá? Escovinha se precisar para limpar cantos e bordas. Mas o melhor de tudo é utilizar uma clay bar, tá? Com pouca lubrificação. Essa é uma dica bem legal, tá? Que você pode estar utilizando aí e ela vai remover toda essa sujeira encrostada desde que você tenha um pouquinho de paciência, tá? Eu não tô com ele aqui, mas tem o pano pega-pó também, que é fundamental você passar ele antes de qualquer aplicação, tá? Que ele vai tirar todo o pó, qualquer resíduo ali ele vai tirar. Ele é um pouquinho abrasivo, tá? Ele é antistático, segundo o que o pessoal fala também. Então ele tira todo o pó da peça, beleza? Em seguida do desengraxante, tá? Se ele estiver bem limpo. Bom, em especial com relação ao fundo PU, ele tende a secar bem rápido, tá? E ele encrosca um pouco na capa de ar, tá? Qual que é a minha dica entre uma demão ou outra, ou sempre que você precisar, tá? Utilizar um pincel, tá? De cerdas grossas, se possível, que não seja tão malhável, tá? E num potinho desses aqui você deixar um thinner para PU perto da onde você está fazendo a aplicação, e sempre que você sentir dificuldade você passa o pincel na capa de ar e remove toda aquela crosta, tá? É normal acontecer isso, principalmente em dias quentes e com fundo preenchimento. Isso traz problemas. Quando você estiver aplicando, ele vai jogar aquelas bolinhas secas na peça e vai ficar com um acabamento bem ruim e você vai ter que lixar em demasia, tá? Outra dica, se você tiver algum cantinho ou alguma coisa, algum contorno que você esteja tendo dificuldades com a fita automotiva, utilize uma espátula, tá? Dessas para você apertar a fita nos locais que você não consegue alcançar com o dedo, beleza? Outra coisa que eu não vou mostrar no vídeo, mas que é fundamental,
se você está fazendo uma peça que tem algum detalhe, algum contorno, que nem no cadete, dá para dar o exemplo do aerofólio traseiro, do GS, do GSI. Ele tem uma parte que normalmente o pessoal pinta, aquilo é envelopado, mas mesmo envelopado vale a dica. O pessoal pinta, né? E você tem que fazer um contorno, tá? Uma curva. Utilize estilete, tá? Essas casas de artigos para automodelos, aí para o pessoal que mexe com esses aeromodelos, eles têm os jogos de estilete bem legais, assim, que você consegue ter uma gama enorme de aplicações e tem uma ferramenta aí para qualquer tipo de corte que você precisa fazer. Esses estiletes, eles são interessantes porque a gente consegue moldar bem a fita crepe nessas áreas aí, beleza? Outra coisa que eu não falei, o uso de equipamentos de proteção individual. É fundamental que você utilize luva, óculos, protetor auricular e principalmente a máscara contra vapores de vapores orgânicos, beleza? Porque isso é altamente nocivo, tá? Eu tenho utilizado em todos os vídeos, embora nunca falei isso pra vocês, é uma coisa que você tem que estar atento, beleza? Além disso, para limpeza da pistola de pintura, algodão, palito de dente, tá? E também cotonete e aquelas escovinhas para limpar a mamadeira de criança, tá? Aquelas mais fininhas, embora a pistola de pintura venha com uma, ela é muito pequena e é muito grossa e eventualmente uma daquelas mais fininhas assim para mamadeira de criança, ela é bem bacana, tá? Para fazer a mistura dos componentes, eu tenho um daqueles potinhos assim que vem doce, tá? Que a gente compra no mercado, que são de vidro. E como é que eu faço essa mistura? Se você tem dificuldade com a mistura, enfim, utiliza um desses potinhos aqui, tá? Ou eventualmente isso aqui também, tá? São potinhos para fazer empadinha, docinho, esse tipo de coisa assim que a gente tem nessas lojas de 1,99. Isso daqui é para tirar medida também, tá? Esse daqui é melhor porque ele tem uma alça aqui para você conseguir puxar. Evidente que ele tem que estar bem limpo, esse daqui está sujo, tá? E você vai utilizar ele para fazer a medida, beleza? Do que você está aplicando aqui. Eu sempre utilizei esses mecanismos aqui, nunca tive problemas, tá? É bem preciso, você consegue ter uma medição bem legal, beleza? E é uma dica que eu dou para vocês aí, tá certo? Para fazer a mistura dos componentes. E em paralelo, utilize esse potinho, tá? De vidro. Especialmente o pote, eu aconselho a ser de vidro, para que você não tenha nenhuma reação com o plástico. Eventualmente tem plástico que vai reagir com o composto, principalmente com tina, para fazer o resto da mistura, tá? Você pode misturar com uma espátula, tá? Não uma espátula tão grande assim, mas uma menorzinha que se adequa melhor ao pote. Eu tenho umas espátulas ali também, beleza? E eu acho que é isso aí, pessoal. As dicas para qualquer aplicação aí são essas, beleza? Se eu deixei para trás alguma coisa, eu falo no próximo vídeo. E obrigado por assistirem aí. Até a próxima.